Alô, amigos aqui do canal Tricolaço, estamos aqui mais uma vez, segunda-feira, dia de resenha da semana, os assuntos que envolvem o São Paulo Futebol Clube no noticiário, no que está sendo discutido por aí. Lucas Moura não volta ao time no jogo contra o Libertad do Paraguai, quarta-feira agora, em Assunção. Jogo da terceira rodada da Copa Libertadores da América, onde o São Paulo tem desafio importante, porque se ganhar, quase que encaminha a classificação. Se empatar, fica numa situação razoável. Se perder, começa a dar uma complicada. E havia a esperança de que pelo menos o Lucas pudesse voltar nesse jogo. O Oscar ainda não é cogitado, o Oscar que estava machucado, foi para campo contra o Tajeres, fez um bom primeiro tempo, o São Paulo ganhou aquele jogo, e depois dali ele sentiu o muscular pesadamente e teve que sair do time. Isso me lembra uma discussão que a gente já teve ontem aqui, no vídeo do jogo do Santos, que é essa história do elenco do São Paulo. Para alguns, muito otimistas, o melhor elenco dos últimos 10 anos do São Paulo. Que não é verdade. Mas já que uma parte das pessoas acredita nisso, vamos então para outro tipo de abordagem. Adianta você ter o melhor elenco, ainda que esse não seja, mas se na visão de muitos e não poder utilizá-lo por completo, porque boa parte desses jogadores está machucada? E aí o que sobra não são jogadores nem com a mesma característica e nem com a mesma experiência? E daí que mesmo que sejam jogadores bastante competentes, os recém-saídos do Sub-20 do São Paulo, não dá ainda para montar com eles um time que tenha peso, estofo para resolver problemas mais sérios? Essa é a grande discussão. Porque imaginava-se que o Lucas pudesse voltar, e com o Lucas voltando você tinha a certeza de que você ganharia em experiência e melhoraria sua qualidade técnica. Sem o Lucas, basicamente o que o São Paulo tem é o mesmo time que enfrentou o Santos. Eventualmente pode colocar o Luciano para jogar, para dar um pouco mais de experiência, mas a fase não é tão boa assim. Contra um time que já é mais experiente, mais cascudo, num torneio que exige um pouco mais de casca. Nem acho que os jovens, os meninos, não estejam preparados para isso. Mas é mais fácil a gente esperar mais dificuldades com eles em campo na quarta-feira do que com o Lucas, com o Oscar. E o horizonte da volta desses caras ainda está muito longe. Na informação que saiu hoje a respeito do Lucas, a informação é de que ele talvez esteja à disposição para o jogo da Copa do Brasil, que é quarta-feira que vem contra o Náutico no Morumbi. Talvez. Ele já está fora do jogo contra o Libertad e já está fora do jogo de sábado contra o Ceará em Fortaleza, assim como o Oscar também está fora dos dois. O São Paulo ainda tem o Luiz Gustavo em situação desconhecida, ninguém sabe o que vai acontecer com ele no futuro. Ah, soninho! E com o Pablo Maia, que segue fora da equipe também, o Arboleda que tem a questão muscular para ser resolvida, também talvez fique fora contra o Libertad. Então eu acho que agora a discussão que tem que ter é a seguinte: como é que a comissão técnica do São Paulo pode conseguir melhorar o time com estes jogadores que, em tese, oferecem menos para o time? Porque eu disse num outro vídeo aqui, tem demandas obrigatórias que são do técnico. E cabe ao técnico tentar tirar o melhor desses jogadores que aí estão. Tentar formar um time que tenha bastante qualidade com esses jogadores que aí estão. Sabendo, aí a torcida tem que ter essa compreensão de que a maior dificuldade desse time agora
não é exatamente o time titular que você leva para campo. São Paulo teve um desempenho muito bom contra o Santos ontem, jogando com esse time. O problema é quando você precisa substituir. Quando você tem Lucas Oscar, Pablo Maia, Arboleda, todo mundo aí, e quando você vai substituir, você pode tirar o Lucas hoje e colocar o Lucas Ferreira. Você pode tirar o Luciano se ele tiver de titular e colocar o Matheus Alves. Você pode ficar sem o Caleri como o time está e utilizar o André Silva. Se precisar tirar o André Silva, utilizar o Rian Francisco. Se você tiver o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, eventualmente o Rian Francisco como titulares, quem você coloca no lugar deles quando precisar substituir? Essa é a pergunta. E precisa. Porque senão você vai arrebentar esses caras. Eles têm vigor físico, mas alguns já estão começando a sentir. O São Paulo cansou no segundo tempo do jogo do Santos, mesmo com a molecada jogando. Então, eu disse que cabe ao Zubeldia dar qualidade para esse time, porque a perspectiva de ter os jogadores principais está cada vez mais distante. Né? E outra, né, o São Paulo tem alguns compromissos pela frente que não permitem você achar que vai ficar tudo bem. Por exemplo, se o Lucas voltar contra o Náutico, o próximo jogo do São Paulo, depois do Náutico, é o Fortaleza em casa. É isso? Não, ainda tem. Peraí, tem o Libertad essa semana, aí tem o Ceará. Aí tem o Náutico. Sim, o Náutico semana que vem, e aí tem o Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Ok, dá para jogar no Morumbis. Aí você tem uma das voltas da Libertadores contra o próprio Libertad, se eu não estiver enganado. E aí você tem o Palmeiras. E aí o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque, já está definido que o jogo com o São Paulo é na Arena Barueri, onde também é gramado sintético. O Lucas já não tem muito apreço pelo gramado sintético, e ele machucou no Allianz Parque. Será que ele vai ser utilizado no clássico contra o Palmeiras? Será que talvez a comissão técnica não tente resguardá-lo para livrá-lo de uma outra contusão? São perguntas que têm que ser feitas. Será que até lá o Oscar já está de volta? Então, antes de pensar que o São Paulo tem o melhor elenco dos últimos 10 anos, a gente precisa perguntar se esse elenco não está quebrado. E é para se perguntar assim, que elenco? Eles estão jogando? Eles estão disponíveis? Boa parte desse elenco não. Então é um momento de ter compreensão com o que vai acontecer por aí. Porque eu acho que a missão que sobrou, e ele entendeu isso, disse isso na coletiva ontem, é tentar criar um padrão para este time, para que ele possa, primeiro, jogar 2 tempos de forma equilibrada, ou seja, repetir a boa atuação no primeiro tempo no segundo tempo. E segundo, ganhar casca. Mas é muito complicado ganhar casca com tanto compromisso importante um atrás do outro, e até o Mundial de Clubes vai ser assim. Não há respiro. É jogo domingo, quarta, um no Brasileiro, um na Libertadores, outro no Brasileiro, outro na Copa do Brasil. Não tem refresco. Não dá para cobrar milagre de quem está jogando futebol assim. Gente, obrigado pela atenção desse vídeo. Ele é curtinho mesmo assim. Vamos comentando aí e falando a respeito das coisas do São Paulo também. Até a próxima. Valeu!